né, só explicando. Quando ele se refere ao Augusto Cury, ele diz o seguinte: olha, o Augusto Cury liga, ele é um zelador da cidade, né, zeloso por Ribeirão Preto. Se tiver um saco de lixo na rua, ele liga e fala que tem que recolher e tudo mais, aí eu chicoto quem tem que ser chicoteado. Vamos ver o que o prefeito falou. Como sou obediente, eu vou atrás... Põe o vídeo aí, vamos lá, Thiago, 6h26 agora. O doutor José Isaac Pérez, hoje eu aprendi mais uma coisa com o Augusto Cury, que é, além do brilhantismo que ele tem, de ser um dos melhores psiquiatras do mundo, é um cidadão zeloso com a sua cidade. Ele liga para o prefeito para dizer que em tal lugar tem saco de lixo solto na estrada. Lá no transbordo de Ribeirão do Mon. E já ligou mais de uma vez. E eu, como sou obediente, eu vou atrás e chicoto quem tem que ser chicotado. Espero que isso não... Esse é o termo racista usado pelo prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Ainda mais no mês da consciência negra, né? O prefeito usou esse termo nesse evento no mês da consciência negra. Isso aconteceu no último final de semana. Foi apresentada uma moção de repúdio a essa fala do prefeito. E isso significa o seguinte, que você oficializa uma repreensão, né? Um repúdio. Olha, não dá para concordar, né? A Câmara, referendando ou não essa moção, se sim, ela repudia oficialmente o que o prefeito afirmou. Se não, isso tudo é decidido no voto, né? Acaba a moção não passando, mas fica lá a discussão, como ficou. O prefeito tem maioria na Câmara, isso é notório. Ele conseguiu, né? Ou pelo menos a moção de repúdio não foi aprovada. Eu votei favorável à moção de repúdio, porque acho que o prefeito deve, no mínimo, esclarecer isso, Nando. Deve, no mínimo, um pedido de desculpas, né? Assumir que teve uma fala infeliz, ainda mais pelo histórico que ele guarda com os funcionários públicos de Ribeirão Preto. E ele está se referindo ali, funcionário simples, a funcionário que carrega lixo, faz transbordo de lixo, ou não é? Os funcionários têm um trauma dessa administração. Então, é dessa forma que ele se refere aos funcionários? Vou chicotear quem tem que ser chicoteado. Parece ser assim contra coitadinho. Porque contra grandão na prefeitura, o prefeito não age dessa maneira. Você já imaginou se simbolicamente ele chicoteasse o secretário de obras, que está com todas essas obras paradas aí na cidade? Né? No pensamento do prefeito, ele ficaria no tronco, então, levando chicotadas. Então, prefeito, no meu entendimento, é por isso que eu votei favorável à moção de repúdio. Deve, no mínimo, um esclarecimento, Nando. É assim que o prefeito... Esse é o prefeito de Ribeirão Preto? É assim que o prefeito trata as pessoas, os funcionários, né, seus subordinados? Põe de novo, porque pegou muito mal. Pegou muito mal e não está fora de contexto a fala. Que alguém pode dizer, ah, mas tá fora. Não tem, ele falou e tá falado. Vou chicotear quem tem que ser chicoteado. E isso aí independe do contexto. É o termo que ele usou. O cerne da questão tá ali, naquilo que ele falou. Não importa o que ele falou antes ou o que ele falou depois. Ó, põe de novo aí, para que você também, que está nos acompanhando, possa tomar a sua conclusão, ter a sua percepção sobre o posicionamento do prefeito. Isso no Ribeirão Shopping não foi na periferia, tá? Aliás, o prefeito não vai na periferia. Aliás, ele tá fora, de novo, né? Tá fora do Brasil, tá lá na Espanha. Põe aí, prefeito falando, por favor. O doutor José Isaac Pérez, hoje eu aprendi mais uma coisa com o Augusto Cury, que é, além do brilhantismo que ele tem, de ser um dos melhores psiquiatras do mundo, é um cidadão zeloso com a sua cidade. Ele liga para o prefeito para dizer que em tal lugar tem saco de lixo solto na estrada. Lá no transbordo de Ribeirão do Mon. E já ligou mais de uma vez. E eu, como sou obediente, eu vou atrás e chicoto quem tem que ser chicotado. Tá aí. Espero que isso não tenha acontecido. São 6h30 da manhã, 6 horas 30 minutos.
como me posicionei na Câmara, Nando, eu não quero crer que o prefeito seja racista, embora não tenhamos nenhum secretário negro, né? Na lista dos secretários aí do prefeito, nós temos a Maria Regina no IPM, mas ela é uma funcionária de carreira que ascendeu à superintendência, né, do Instituto de Previdência dos Municipários. E o prefeito adota essa fala justamente no Novembro Negro. E é bom a gente ficar alerta porque as coisas estão mudando mesmo. E às vezes a gente pode cometer algum ato falho, né, algum gesto infeliz, mas o mínimo que se espera é que isso seja esclarecido. Ou vai ficar isso, chicote quem tem que ser chicoteado? Eu não quero crer que nenhum patrão use esse termo para com os funcionários. Né? Vou chicotar quem tem que ser chicoteado. Mesmo que seja, né, uma linguagem simbólica. O símbolo disso é muito ruim. E nós vivemos o mês da consciência negra. Eu recebi aqui da Conceito Comunicação um levantamento exatamente feito para ser divulgado nesse mês de novembro, né? Denominado Novembro Negro, considerado o mês da consciência negra. E ainda é preciso falar sobre racismo estrutural. Foram mais de 300 anos de escravatura na história do Brasil e que acarretaram uma forte carga cultural no imaginário social presente até hoje. A própria língua portuguesa, importada e imposta pelos colonizadores brancos, ainda carrega diversas expressões que têm sua origem no período escravocrata ou associam o povo negro a conotações pejorativas. E vou falar aqui quais são, Nando. Temos aqui uma lista de 7, porque às vezes a gente pode cometer o erro aqui de falar essa expressão, de usar esse tipo de expressão no dia a dia e está cometendo um erro. Né? Então a gente tem que tomar cuidado porque de fato os tempos mudaram. Vou citá-las aqui. Mulata. A palavra mulata faz referência ao animal mula, que seria o filhote do cruzamento de um cavalo com uma jumenta ou de um jumento com uma égua. No Brasil colônia, no adjetivo mulata era usado para se referir às mulheres negras ou oriundas de um relacionamento mestiço. Gonçalves explica que o termo não é mais aceitável e é considerado pejorativo. O ideal seria apenas falar mulheres negras quando necessário fazer referência à cor ou etnia. Veja, a gente vai aprendendo. Outro ponto, denegrir. O português é a língua do colonizador, que é cheia de termos racistas. Explica o professor. Ele aponta que o significado do verbo denegrir é utilizado como sinônimo de difamar. Porém, a etimologia da palavra significa tornar negro. A expressão faz uma relação entre a negritude e o algo maldoso ou algo maldoso ou negativo. Fazer nas coxas. Eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente está aprendendo aqui. Fazer nas coxas, a origem desse termo. É mais uma expressão herdada do Brasil colônia. O professor explica que há divergências do surgimento desse termo. Acredita-se que ele vem da técnica utilizada pelos escravizados para fazer telhas, por serem artesanais e seguirem os formatos dos corpos. As peças não se encaixavam bem umas nas outras, sendo consideradas mal feitas. Outro termo, doméstica. A palavra doméstica se refere às mulheres negras que trabalhavam dentro da casa das famílias brancas e eram consideradas domesticadas, já que os negros eram vistos como pessoas selvagens. Eu cresci ouvindo as minhas irmãs sendo chamadas de domésticas. Este era um termo muito popularizado no Brasil dos anos 80. Meia tigela, outro termo. A expressão meia tigela também é uma herança do período escravocrata. Naquela época, os negros, que não recebiam apenas metade da porção de comida e eram apelidados de meia tigela. O termo se refere a algo sem valor, medíocre. Outro termo, adar com pau. Essa expressão refere-se aos navios negreiros, onde os negros que não obedeciam recebiam uma alimentação dosada por uma colher de pau. O termo significa pouco ou que alguma coisa não é digna de consideração. E um último item, uma última fala muito comum, Inhaca. Inhaca é o nome de uma ilha de Moçambique, país da África Oriental,
Desde a época colonial, o termo é usado para falar de algo com cheiro forte, desagradável. A expressão reforça preconceitos ao associar a ilha, onde a população é majoritariamente negra, a algo desagradável e nojento, né? Muito se fala o seguinte, vamos tirar a nhaca, é mais ou menos por aí. Então esse levantamento foi feito por um doutorando em literaturas africanas, explicando essas conotações preconceituosas oriundas do racismo estrutural da nossa própria língua. Tenho certeza que, assim como eu, muita gente está aprendendo muita novidade que é a gente conhecer, Nando, a origem desses termos aqui. Então, o que o prefeito usou foi um termo muito mais forte, porque refere-se ao castigo, né? Ao instrumento, a ferramenta usada para castigar, que é o chicote. Então, por isso que acabou dando essa polêmica e a gente quer ouvir a opinião da população. Acho que o prefeito devia, no mínimo, esclarecer, pedir desculpas, porque todo mundo está sujeito a erro. Não quero crer que seja racista, mas a partir do momento que ele silencia, ele dá margem a qualquer dúvida. O prefeito acabou dando 2 maus exemplos, né, na minha opinião. O segundo mau exemplo está encoberto por esse péssimo mau exemplo que ele deu. Então quer dizer que o prefeito recebe ligação de pessoas falando que o lixo está na rua? Dá o seu telefone pro Fausto Silva do Jardim Aeroporto, prefeitão, que ele tem um monte de sugestão para dar pro senhor. Dá o seu telefone pessoal para a professora Sueli, que ela também tem um monte de sugestões a dar pro senhor e reclamações a fazer, né? Ou o senhor só atende telefone de amiguinho? É a curriola, hã? 2 péssimos exemplos. Se o Augusto Cury ligar para o senhor para falar de lixo, o senhor educadamente diga a ele ligar para o serviço de manutenção e limpeza. Porque o senhor é o prefeito da cidade e tem mais o que fazer do que ficar pegando o telefone e ligando pro serviço de manutenção e limpeza e ir lá tirar saco de lixo. Ou então o senhor faz isso na cidade inteira. Ou então o senhor vai tapar todos os buracos das ruas do Jardim do Aeroporto. Ou então o senhor vai cessar a falta de água num monte de bairro que nós temos aí. Ó, trabalho para fazer tem um monte, prefeito. Se o senhor parasse um pouco mais em Ribeirão Preto, o senhor ia descobrir que o senhor tem muito trabalho para fazer aqui, ao invés de ficar passeando por aí, nesses congressinhos milongueiro que o senhor tá indo aí. E não venha me falar que é coisa séria, porque é mentira. Olha, não é todo mundo que tem acesso, né, ao celular do prefeito, não é todo mundo. Aliás, até muitos vereadores reclamam, né, de não ter acesso ao prefeito, a secretários e etc. Mas no caso aqui, né, como o próprio prefeito afirmou, o Augusto Cury liga, né, e fala... E eu, como eu sou obediente, obedece o seu povo, quem votou no senhor aqui. Não sei se isso é uma realidade ou se quis puxar o saco ali no evento, né, no ambiente do próprio Augusto Cury. Enfim, virou discussão na Câmara de Vereadores, acho que o prefeito devia apenas esclarecer. É isso que ele quer dizer? É dessa forma como ele se comporta? Porque você imagina ser um subordinado, né, do prefeito de Ribeirão Preto. Eu chicoto quem tem que ser chicoteado. Agora são 6h38. Assina comigo uma moção de repúdio, né? Sou eu que estou falando, Nando Medeiros, não é o programa Voz Metropolitana, nem o Link. Eu e o Luciano vamos assinar uma moção de repúdio a esses vereadores lambibotas do Nogueira que apoiaram o absurdo que ele fez. Porque ao recusarem a moção de repúdio proposta, vocês estão assinando embaixo e dizendo que o prefeito está certinho ao ser racista do jeito que foi. Você assina comigo, Luciano? Assino com você, Nando. Então, tá, assino com você. Eu já assinei e me posicionei. O Júlio César diz o seguinte aqui. Agora todo mundo vai precisar voltar à escola para saber o que pode ou não falar. Veja, a gente aprendeu aqui com esse doutorando, né? Que é o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Ele é professor da Estácio, né? Doutorando em Literaturas Africanas. É o professor Paulo Sérgio Gonçalves. Muita coisa é novidade, mas agora esse negócio de chicotear aí quem tem que ser chicoteado não é novidade. Deus, não precisa voltar para a escola para aprender, não, né? O preconceito, não foi no mínimo infeliz, né? O preconceito não está na palavra em si, ou nem na etimologia da palavra, porque como é que você vai adivinhar que a palavra mulata, que na cabeça de todo mundo significa uma pessoa que não é tão negra, mas que também não é branca, né? Fica ali no meio termo. Para mim, sempre foi esse o significado. Tem um monte aí aqui, agora, né, a gente aprendeu que não. Mas eu nunca... Vivendo e aprendendo, né? Sempre usei a palavra, mas nunca com a intenção de ser preconceituoso. E a música lá, o teu cabelo não nega mulata. Essa já não vai tocar mais. O
pessoa vai pra cadeia daqui a pouco. É. Agora 6h40, daqui a pouco o doutor Rafael